que trabalham a ideia de Portugal, de uma alma portuguesa, de uma Portugalidade, de uma saudade, ou mesmo de uma tradição espiritual, recolhem ao longo da história da Península Ibérica, da Lusitânia e de Portugal, testemunhos de uma continuidade de crenças, sentimentos, práticas, que depois se vão tornando, em certos casos, doutrinas, princípios mais visíveis realmente nas formas já de culto religioso, seja romano, seja dos mistérios, seja do cristianismo e também no paganismo, ainda que muitas vezes nós temos que falar mais em sentimentos religiosos, aspirações religiosas. Não há uma unificação, nem há documentos que testemunhem uma doutrina, não é? Uma visão ordenada do cosmos, tanto mais que ela, mesmo os gregos e romanos, era muito caótica fora dos mistérios, não é? E, portanto, os autores portugueses, sobretudo a partir do fim do século XIX, começo do século XX, e mais concretamente com a Renascença Portuguesa, com o movimento de Leonardo de Coimbra, Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão, vão começar a levantar esses aspectos, que têm também alguns outros escritores que colaboram, que é o caso de Sampaio Bruno, que tinham interesses ocultistas também, ou esotéricos, e que procuravam já fazer teorias e doutrinações influenciados, seja pelo ocultismo europeu, seja até pela teosofia, caso do Visconde Figanier, que escreveu aquele livro dos mais detalhados de cultura sobre os mundos subtis, claro que muita coisa teórica, ou sobre a Atlântida, ou sobre o ciclo da Atlântida e das raças. E a partir desses autores do começo do século XX, há uma chama maior que mostra essas especificidades de cultos, de buscas, de práticas, de crenças que se foi manifestando ao longo dos séculos e que esses autores estão a tentar compreender melhor e unificar. Isso depois tem também, vamos lá, contributos dos movimentos espíritas, dos movimentos teosóficos, dos movimentos Rosa-Cruzes, maçónicos, que vão surgindo, e nos anos 40, 50, há uma série de escritores que têm já uma aproximação mais universalista e mais abrangente e mais profunda aos aspectos que serão mais válidos e mais importantes do caminho espiritual, da demanda religiosa, da demanda filosófica. E isso vai-se, a certa altura, afunilar na Escola da Filosofia Portuguesa, sobretudo o Álvaro Ribeiro, e que fazem parte também outros, o Orlando, o Brás Teixeira,
o Orlando Vitorino, e que o Francisco Moraes Sarmento ainda participou, o Jorge Preto também bastante, Sotomayor, António Quadros, todos esses participaram, António Telmo, e são esses seres que vão ter uma pessoa, uma alma mais sensível, mais pitonisa, que é a Dalila Pereira da Costa, que de facto conhecera alguns dos homens da Universidade de Letras do Porto, fundada pelo Leonardo Coimbra, e que foi realmente um dos viveiros dessa cultura e espiritualidade maior, onde participou, por exemplo, também o Damião Pérez, onde alunos dele foi também o José Marinho, além desse Álvaro Ribeiro, e a Dalila conheceu estes homens, conheceu o Agostinho da Silva, que foi outro aluno do Leonardo Coimbra, e que desenvolveu, através da sua abertura, quase que de homem de descobrimentos ao Brasil e a uma dimensão de Portugal, de aventura e do culto do Espírito Santo, que foram buscar algumas dessas raízes maiores, ou mais profundas, ou mais elevadas, que na Dalila, com o Pinheiranda, com o António Quadros, destacaram-se na forma da saudade, valorização da saudade. No Agostinho da Silva, não tanto, mas mais numa visão mais dinâmica do culto do Espírito Santo. Portanto, essas são duas das formas que a tradição cultural e espiritual e mística portuguesa vai ser valorizada por esses seres. Houve, simultaneamente, desenvolvimentos mais ocultistas, mais maçónicos, mais simbólicos. Estamos a lembrar-nos, por exemplo, de Lima de Freitas, que era um ser da maçonaria, que tinha sido membro do Partido Comunista, fez a sua evolução e entrou na maçonaria, no ocultismo, e que desenvolveu, provavelmente, bastante, de uma forma até superior, provavelmente, ao próprio Almada, a geometria sagrada e uma leitura da arte portuguesa, dos cânones secretos, e que acabou por ser também, era amigo da Dalila, acabou por ser uma das linhas que a Dalila vai desenvolver bastante, que é a leitura com olhos mais histórico-espirituais, místicos, mesmo ocultistas em alguns livros, e eu nesse aspecto até lhe contribuí porque passei alguns livros, como do Pico de la Miranda, como do Boin Ra e como outros de espiritualidade indiana, que ela foi conhecendo, foi lendo, entrou em contacto com os homens da filosofia perennis, do Henri Corbin, do Massignon, do Jung, e, portanto, foi-se fazendo uma releitura, uma revalorização de todos esses momentos, ou seres, ou formas de arte que ao longo dos séculos se tinham feito e que se tinham manifestado, seja em Gil Vicente, seja em Camões, seja em Jorge Ferreira de Vasconcelos, seja em outros autores que alguns deles conseguiram trazer bem ao de cima, sobretudo também apoiados pela energia que o Fernando Pessoa conseguiu pôr também nessa demonstração de uma existência espiritual valiosa, e que eu, naquele livro apreciado por algumas pessoas, se chama A Grande Alma Portuguesa, onde tentei também trazer ao de cima, ao longo dos séculos, desde
Sagres, desde os Templários, desde a Ordem de Cristo, uma série de elos de uma tradição espiritual portuguesa que chegaria até aos nossos dias. E é, em certos casos, uma espécie de arqueologia do sagrado, e muitas vezes isso pode ser feito bastante exaustivamente, sobretudo quando é a um nível mais intelectual, ou do que certos filósofos disseram ou pensaram, o que é que o Leonardo de Coimbra ou o Teixeira de Pascoais escreveu ou pensou. Em certos casos há bastante já mais coração, sensibilidade, entusiasmo, e a nossa tradição poética, que também foi sensível ao sebastianismo, à vinda de um enviado especial, de um ressurgimento, ou ao anjo, ou às teofanias na história de Portugal, em Campo de Ourique, ou em outros sítios, ou toda a mariologia. Tudo isso foi servindo para que uma série de obras e autores fossem valorizando esses aspectos a partir realmente de uma adesão afetiva, sentimental, visível nas práticas, e a Dalila e muitos deles realmente constatam nas peregrinações, nas festas de Fátima, nas romarias, nas orações, em certas superstições, todo um tipo de sensibilidade viva. Os que atingiram domínios mais espirituais não são tantos. A Dalila é certamente uma, porque era uma pessoa que tinha a sua clarividência, que tinha a sua capacidade de ter intuições que a despertavam à meio da noite, e que ela não sabia se era o anjo da guarda dela, se eram forças do cosmos, se eram apenas pulsões do seu inconsciente, e que lhe permitem ter, de facto, já certo tipo de experiências de ordem espiritual, de visão do olho espiritual, de memória das pedras, memória dos locais, e alguns dos livros delas, como um livro à volta das coisas contíguas, e Serpente Imaculada, e outros, a Geografia Sagrada de Portugal, tratam e que mostram e falam. Certamente houve alguns outros que terão tido as suas experiências espirituais, e, portanto, esse tipo de saberes foi-se concretizando em livros, e vai acabar por alimentar realmente depois muitos já escritores mais modernos, que começam a repetir, por vezes a aprofundar mais certos dados históricos, seja dos Templários, seja deste local, ou daquele templo, ou daquela romaria, mas que muitas vezes mistificam bastante e exageram bastante, quando não entram mesmo em posições excessivamente valorizadoras, por exemplo, da tradição judaica dentro da tradição portuguesa, como sucedeu com alguns destes escritores, que acabaram por se perder, de certa forma, de uma ligação verdadeira à tradição espiritual portuguesa, ou à verdade que está por trás deste tipo de práticas e de conhecimentos, e que implicam uma comunhão, uma osmose de quem escreve, de quem medita, com o passado e com o presente,
visível e invisível, e que se as pessoas se petrificam em certos dogmas ou em certas preferências ou valorizações excessivas de um sector, seja o sector judaico, seja o sector católico, seja o sector maçónico, acabam muitas vezes por se delimitar, por criarem um círculo que obscurece a chegada e a penetração das energias totais dos acontecimentos, das coisas, seja do passado, seja da atualidade. E é por isso que há poucas aproximações boas e profundas simultaneamente. A Dalila foi uma delas, foi talvez a melhor, mas em muitos aspectos também excessivamente condicionada por uma mitificação grande da Nossa Senhora, do culto mariano, da saudade, uma visão às vezes demasiado também crítica do dinamismo social e político dos nossos tempos. Mesmo assim, é provavelmente uma das melhores. Jorge Preto também é um investigador da tradição espiritual portuguesa muito bom ao nível do simbolismo, da heráldica, da filosofia perennis. Não tem publicado tanto, nem é tão conhecido, mas é certamente um dos outros que consegue manifestar essa tradição espiritual portuguesa mais viva. Eu fiz alguns contributos também com os meus livros do Fernando Pessoa, sobre o livro dos descobrimentos do Oriente e do Ocidente, que tenho estado a alargar nas efemérides no meu blog, e no livro da Alma ao Espírito. Depois, há outros actuais que vão fazendo também contributos interessantes em certos domínios, mas por vezes com as tais limitações mais presentes e, portanto, nem vale a pena estar a referir muito. Mas há um campo vasto ainda para se aprofundar e, sobretudo, para se conseguir discernir quais foram as melhores visões e compreensões sobre autores e suas obras, ou sobre locais e práticas religiosas de outras épocas, e quais são, de facto, as melhores práticas no caminho da autorrealização e da religação divina e da harmonia com os ambientes e com as pessoas e com os seres. Quem são os autores que nos dão mais pistas nessa demanda que, por exemplo, tem tido algumas pessoas a desenvolverem o sagrado feminino, e sabemos que tem havido alguns livros com aspectos positivos, às vezes aspectos também limitativos, ou mistificadores disto e daquilo, e de facto há ainda muito que se poderia desenvolver. Agora, esta tradição portuguesa tem-se perdido um pouco em certos aspectos, na medida em que a abertura da internet generalizada a todas as tradições, a todos os povos, a todos os locais, permite que as pessoas já não se limitem tanto ao que foi desenvolvido por nós, a bem ou ao mal, mas têm acesso a muito mais tradições, e vemos como os gurus indianos chegam a Portugal e captam muita gente, muitas vezes sendo de qualidade muito fraca ou medíocre, não é? E, portanto, há um perigo, já que a Igreja Católica não tem conseguido realçar a sua tradição espiritual e mística, nem as práticas, nem as verdadeiras realizações que deveriam estar presentes e que seriam quase que doutrinas e técnicas para as pessoas compreenderem melhor como podem se religar mais a Deus e ao conhecimento e à verdade, não são facultadas às pessoas. Os livros que existem de algumas pessoas um pouco mais clarividentes ou mais sábias, tais os da Dalila, não são
também facilmente acessíveis e, portanto, as pessoas ficam reduzidas ao que vai chegando de todos os lados e desses tais gurus ou dessas tais religiões que vão tendo mais impacto nas pessoas. De qualquer forma, a tradição cultural e espiritual portuguesa tem, para quem se interessa, de facto, ainda muito para ser trabalhado, na medida em que houve ao longo dos séculos muitos seres com intuições boas, com compreensões e radiações valiosas e que podem ser relidos e que nos podem dar forças ou ideias ou impulsos para tal realização e para a comunhão com eles. Nesse sentido, autores como Leonardo de Coimbra, Teixeira de Pascoais, a Dalila, o Camões e outros continuam a ser válidos. Mas, inegavelmente, que a nossa tradição espiritual foi uma tradição também universalista e, portanto, também podemos e devemos reconhecer os mestres da tradição indiana melhor ou da tradição russa que existem e que continuam, são tradições que continuam vivas e que nós dialogamos no passado e devemos continuar a dialogar no presente e a partir daí irmos fazendo as nossas sínteses e tentativas de melhorarmos a ligação da humanidade com a divindade, uma humanidade multipolar, e isso é o grande contributo da Rússia atual, com os seus filósofos como o Dugin e a sua filha que morreu, a Dária, uma mártir infelizmente fatal, com 30 anos, e que numa linha de uma tradição que vinha do Berdyaev, Soloviev e outros que desenvolvem, de facto, uma espiritualidade da Terra, da Mãe, da Sófia, e que é uma contraparte importante de ser desenvolvida face a um certo machismo e patriarcalismo que continua ainda a dominar muita da visão espiritual e religiosa e que tem, de facto, nestes tipos de estruturas de Estado e de governos, de uma grande falta de sensibilidade e de coração, de homens completamente ambiciosos e burocratas, ineptos e vendidos e corruptos à oligarquia, agentes claramente das forças negativas e infra-humanizantes. Essa luta contra as forças do mal, contra as forças que Steiner chamou arimânicas e luciféricas, e Steiner foi também um dos contributos importantes e que em Portugal teve algum impacto, e ainda tem, nas suas metodologias de educação e de agricultura e de visão do ser espiritual, tentam oferecer meios de resistirmos a tais entidades e aos seus avançados e políticos. E, portanto, essa luta que Portugal ou a Rússia ou outros países, ao nível do seu anjo, do seu arcanjo, da sua entidade espiritual e da sua tradição espiritual, se inserem, muitas vezes não é suficientemente afirmada porque as pessoas estão apanhadas, umas sionizadas, outras americanizadas, outras superficializadas nisto ou naquilo, outras anarquizadas, outras oquizadas e, portanto, acaba por não haver uma unidade de seres, uma satsanga, uma companhia, um grupo verdadeiramente à volta da verdade, ou como Agostinho da Silva falava, de convergirmos para a verdade. A conversa é uma convergência para a verdade, convertermos a infidelidade que está em nós e nos outros à fidelidade
Fidelidade a quê? À realidade, à verdade, fidelidade ao amor. Daí a importância da tradição dos fiéis do amor, dos cavaleiros do amor, que foi bem realçada pelo o Sampaio Bruno, e que teve em Dom Dinis, teve nos Trovadores e teve numa série de cavaleiros dos séculos XIV, XV, XVI, XVII e por aí adiante, fez que defenderam, de facto, e tinham dentro de si viva essa chama da coragem, do amor, ou seja, o chakra cardíaco, a comunhão com o fogo cósmico, com o amor, e que viveram e irradiaram com qualidade, com coragem, ainda muitas vezes perseguidos ou pela Inquisição, ou pela inveja, ou pela obscuridade. E, de facto, muitas vezes as autoridades, seja culturais, seja económicas e políticas, são contra tal e não apoiam isso, pelo contrário, apoiam todo o tipo de decadências e degenerescências como temos vindo a ver no mundo atual político, nomeadamente nos Estados Unidos ou na Europa de Ursula von Leyen e companhia, com todo este tipo de formas de infra-humanização, diabolização e perda das raízes e valores tradicionais que as tradições espirituais, seja a portuguesa e a russa, seja a indiana, a iraniana, também muito importante, e que também teve os seus povos a chegarem, como o Ferreira do Amaral, historiador, provou, a chegarem aqui à Península Ibérica, ali ao centro da zona de Portugal, próximo até da Sagrada Gardunha, e que trouxeram realmente uma série de forças e tradições que coalesceram, por exemplo, na demanda do Santo Graal, que é comum a várias tradições, desde a celta à iraniana, a taça de Jamid, Jam, ou seja, a capacidade de nós, se termos a mente pura, se conseguimos ter o cálice do nosso coração e da nossa mente transparente, poderá receber e ser enchido da luz e da sabedoria ou da infusão do Espírito, o chamado Espírito Santo. E essa tradição é, de facto, a tradição espiritual portuguesa que nós devemos tentar manter viva e aprofundar e trabalhar, e que sempre houve e sempre haverá seres que vão manter e desenvolvê-la, e esperemos que isso possa ser mais efetivo e dinâmico na própria história de Portugal e da sua evolução para estágios mais luminosos e mais perfeitos. Invoquemos nesse aspecto constantemente os mestres, as grandes almas, os antepassados, guias e as bênçãos divinas que elas deixam sobre nós e nos iluminem, e que a tradição seja tradição capaz de transmitir, de partilhar o caminho para o centro interior, a existência dessa hierarquia dos mestres, dos anjos, dos arcanjos, tão presente também na própria história e na tradição de Portugal, e sabermos, a partir daí, sermos bons contribuintes para o avanço da humanidade, a melhoria da humanidade, para estágios menos ignorantes, menos alienados, menos violentos e mais sábios, e de amor e de multipolaridade. Esses são os aspectos que realmente os escritores e autores da tradição espiritual portuguesa viveram, em parte, aqui e acolá, com mais intuições, e que nós devemos continuar e inserir-nos nesta tradição com criatividade e amor, e dando graças profundas por estarmos nela.